Nós vamos começar hoje, irmãos, a partir de hoje, uma nova série de reflexões, de mensagens, baseadas no livro dos Salmos. Essa série, nós colocamos como título, Salmos Admiráveis. E nós vamos abordar aqui então, de maneira pastoral, os salmos mais famosos da Bíblia. Claro que quando a gente fala os salmos mais famosos, a gente corre o risco de um pouco de subjetividade. De repente alguém tem um salmo preferido e não é o preferido da grande maioria das pessoas. Então o primeiro desafio foi conseguir encontrar uma quantidade de salmos que a gente pudesse reduzir para esse tempo aqui, porque obviamente são 150 salmos e a gente não teria condições de ficar aqui meditando e expondo cada um deles. Então nós selecionamos alguns para compartilhar com os irmãos. E entendo eu que o primeiro salmo, ele é muito importante, inclusive, para dar o tom, para dar a direção dessa nossa reflexão aqui. E também é um salmo bastante conhecido, bastante mencionado, talvez, principalmente o seu primeiro verso. Então, nessa noite, nós faremos a leitura do salmo e a partir daí eu quero refletir um pouquinho com você acerca da sua mensagem. Salmo 1, Salmo 1. Vamos fazer a leitura a partir do primeiro verso? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças por esse salmo tão belo, pela tua palavra, e pedimos ao Senhor que esteja aplicando ao nosso coração, que sejamos, Pai, encorajados, exortados, fortalecidos pela tua santa e bendita palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Então, irmãos, esse salmo, entendo eu, não foi escolhido à toa para ser o primeiro salmo. Só uma nota de rodapé. Como esse livro, irmãos, ele é querido ao longo da história da igreja. Não sei se você sabia, mas Lutero, por exemplo, ele tinha o hábito de leitura dos salmos com tanta intensidade que diz um de seus biógrafos que ao morrer ele havia decorado o livro dos Salmos, de tanto que ele lia esse livro. Ele conciliava outras leituras bíblicas com a leitura diária do livro dos Salmos. E por que algumas pessoas, por que na história da igreja esse livro é tão central? Não sei se você é daquela geração, hoje está um pouco mais, talvez um pouco menos perceptível, pelo menos na minha ótica de quem vem de Belo Horizonte, onde os gideões saiam distribuindo bíblias em escolas, eles ainda fazem isso em escolas, em alguns hotéis, hoje já está mais difícil, em algumas instituições, e em geral a gente tinha ali na Bíblia dos Gideões, no livrinho, o livro dos Salmos, justamente porque o livro dos Salmos, ele traz de maneira muito prática e ao mesmo tempo muito íntima as poesias, as canções do povo de Deus, na sua expressão diante de Deus. Então eu diria que nós temos outros livros que são muito práticos também na Bíblia. Claro, toda a escritura é inspirada e útil. No entanto, alguns livros são muito práticos nessa utilidade. Você não precisa fazer força. Costumo brincar que Provérbios, por exemplo, cada provérbio não é um tapa, não, é um soco na cara, né? É aquela mensagem assim para a gente pensar e já a partir daí ter uma decisão. Muita praticidade no livro de Provérbios. No entanto, o livro de Salmos, além da sua praticidade, ele agrega, irmãos, essa coisa da intimidade do coração, daquela coisa mais profunda
tanto do salmista que se abre diante de Deus, como da relação de Deus com o seu povo. E é por isso que nós entendemos que esses salmos são tão admiráveis. É por isso que nós entendemos que há beleza em expô-los aqui de maneira pastoral, para que sirva de reflexão para nós, de norte para a nossa jornada. E olha que interessante, já disse isso aqui, creio que lá no início do ano, uma das primeiras mensagens, eu expliquei que o livro dos Salmos, apesar de ser um livro de vários autores, cada salmo ele tem um autor. Nós temos alguns autores que escreveram mais salmos do que outros. Nós temos salmos que não nos dizem quem é o autor, mas nós temos então vários autores no livro de Salmos. No entanto, alguém pegou esses salmos e organizou como um livro. Nós entendemos que tanto o salmo individualmente foi inspirado por Deus, como toda a Escritura, como entendemos que há também um processo divino aqui na maneira como esses salmos são compilados e agora fazem parte do cânon das Escrituras. Quem compilou, organizou de uma maneira didática o livro dos Salmos. Eu cresci, por exemplo, ouvindo assim, não, Salmos não tem capítulo. Por que as pessoas diziam que Salmos, o livro de Salmos, não tem capítulo? Justamente porque eram salmos desconexos. E eu vou te dizer que não é bem assim. Nós temos conexão na mensagem do livro dos Salmos. Nós temos, por exemplo, uma trilogia dentro dos cânticos de romagem, Salmos 126, 27 e 28. Ambos não, né, porque são três. Os três ali, irmãos, eles se conversam, há uma mensagem que se completa, especialmente o 127 e o 128. No 127 fala do nascimento da família, do nascimento do lar. O 128 vai falar dos frutos que se estendem para além do lar. Ele fala dos netos. Ele fala, por exemplo, da bênção de Deus que se estende sobre toda Israel, sobre toda Jerusalém. Então há certa conexão. Os próprios cânticos de romagem. Nós temos 15 salmos no livro dos Salmos, ou seja, 10% aí do livro, que são cânticos de romagem. O que são os cânticos de romagem? Eles são também chamados de cânticos dos degraus. É a ideia de alguém que se prepara para a adoração no templo. É óbvio que não era literal, que o salmista ele saía necessariamente cantando o salmo e indo para o templo. Mas a ideia de que aquele salmo era uma espécie de preparação do coração para a adoração. Nós que somos presbiterianos há mais tempo, eu tenho 42 anos e desde os 3 na IPB, nós tínhamos o costume, algumas igrejas conservam até hoje, de ter um prelúdio no culto. Algumas igrejas têm isso, antes do culto começar, alguém está ali tocando um piano, um órgão, fazendo um prelúdio. É geralmente uma música instrumental, mas os cânticos de romagem, eles serviam como uma espécie de prelúdio para a adoração, e foram compilados juntos. Perceba, há então uma intencionalidade em organizar esses salmos assim. E eu entendo, irmãos, que o primeiro salmo, não foi escolhido para ser o primeiro à toa. Não sei se você sabe dessa informação, mas lá em Israel, nós temos junto aos muros da cidade, lá em Jerusalém, em frente, aliás, nas muralhas de Jericó, em frente ao Monte das Oliveiras, uma porta que ficou conhecida como Porta Dourada. Ela simboliza essa passagem de ouro para dentro da cidade. O Salmo 1, ele funciona como se fosse algo assim, algo semelhante. Um grande portal pelo qual nós agora somos convidados a entrar. Ele nos faz um convite e é perceptível pela maneira como ele começa. Ele começa falando sobre bem-aventurança. E o que são bem-aventuranças? É interessante que quando nós falamos em bem-aventurança, nós lembramos de quem? De Jesus Cristo. Seu famoso sermão em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, onde lá no verso 3 ele começa o sermão com as bem-aventuranças. Entendo eu, irmãos, que de maneira bastante didática, de maneira muito bem pensada, o nosso Senhor, o nosso Mestre fez isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as bem-aventuranças não foram uma novidade, algo que Jesus inventou, mas quando nós olhamos mesmo para o Antigo Testamento, o próprio livro de Salmos, nós vamos perceber essa expressão várias vezes. E a bem-aventurança nada mais é do que felicidade.
Nós poderíamos ler: feliz o homem que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, há um grande portal nos convidando para experimentar felicidade. Eu quero afirmar algo aqui nessa noite. Deus deseja que o seu povo seja feliz. Quero reafirmar: Deus deseja que o seu povo seja feliz. Não, eu não estou afirmando que você merece ser feliz. É diferente. É bem diferente. A nossa cultura afirma que o ser humano por si só, é inato nele, ele merece ser feliz. E o que a Bíblia nos ensina, não é verdade. A Bíblia não diz que todo ser humano é feliz. Mas a Bíblia demonstra que há uma intenção de Deus, de que o seu povo seja feliz. E isso nós encontramos pela maneira como os salmos começam. Isso nós encontramos pela maneira como Cristo inicia o seu sermão mais famoso. Ele está dizendo o seguinte: há felicidade disponível. No entanto, eu preciso fazer uma ressalva. Não é qualquer tipo de felicidade. Não é a felicidade que eu busco e já canalizei, já direcionei para aquilo que eu entendo que vai me tornar feliz. Na verdade, o convite das Escrituras é: eu tenho felicidade disponível. Você quer aprender comigo sobre felicidade? É como se Deus dissesse: eu desejo que meu povo seja feliz. Você quer vir receber dessa felicidade? É interessante que esse salmo, ele vai falar de dois caminhos. Se você notou isso, lá no verso 6, por exemplo, fala que o caminho dos justos o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu não consigo ler esse salmo e não lembrar mais uma vez da mensagem de Cristo, falando acerca de dois caminhos. O que é que disse o nosso Senhor? O que é que ensinou o nosso Senhor? Que existem dois caminhos. Um é largo e conduz à perdição. O outro é estreito e conduz à salvação. O caminho largo, muitos acertam com ele. Tem muita gente que quer andar no caminho largo, mas o seu resultado é morte. O seu fim é morte. No entanto, Jesus diz que há um caminho estreito. Poucos escolhem esse caminho. No entanto, o seu final é vida. O seu final é alegria, é felicidade. E aqui, irmãos, esse salmo está nos convidando a refletir acerca desses dois caminhos. Que caminho temos trilhado? O verdadeiro caminho da felicidade que Cristo oferece? Ou uma outra versão que nós criamos para nós mesmos? Costumo dizer que esse salmo, ele serve como uma espécie de bússola, como uma espécie de GPS, para nos indicar o caminho da felicidade. Esse salmo, ele vai abordar a felicidade nos dando indicativos, como se estivéssemos numa jornada e de repente nós víssemos uma placa indicando qual é a direção que nós precisamos seguir para que nós não saiamos do caminho e nós assim então cheguemos ao final da jornada de maneira precisa. Esse salmo nos aponta então como deve ser o viver daquele que trilha o caminho de Cristo, o caminho da felicidade. E eu quero então pensar com você nessa noite, observar com você nessa noite, acerca desses indicativos do caminho da felicidade que nós encontramos nesse salmo. É óbvio que se eu perguntasse aqui: você deseja ser feliz? Eu creio que todos responderiam que sim. Mas se eu perguntar: você é feliz? Talvez a gente demorasse um pouco mais para responder essa pergunta. E nós vamos pensar um pouco acerca desse assunto nessa noite. Entendo eu, irmãos, que felicidade à luz das Escrituras é diferente de alegria. A alegria que inclusive é fruto do Espírito Santo. Nossa cultura foi permeada por uma mensagem onde, de certa forma, cultura, eu digo evangélica, durante um período especificamente, ali na década de 60, 1960, 1970, se entendia que devia se buscar uma segunda bênção da parte de Deus.
E essa segunda bênção, que alguns passaram a chamar de batismo no Espírito Santo, para esse grupo era evidenciada pelo falar em línguas. E desde aquela época, passou-se a dar um valor muito grande aos dons do Espírito. E eu, de maneira alguma, quero menosprezar os dons do Espírito Santo de Deus. Eles estão nas Escrituras. Mas eu quero dizer que o que a Bíblia chama a nossa atenção é para o fruto do Espírito. A evidência de que alguém nasceu de novo, de que alguém tem em si o Espírito, é o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto, ele pode ser identificado. A Bíblia vai dizer que ele tem várias características, domínio próprio, e vai dizer também que é alegria. Eu entendo, irmãos, que a alegria tem a ver com esse aspecto mais externo daquilo que o Espírito Santo faz em nós e que é contagiante. Fala a verdade, quando você anda com alguém alegre, você não fica alegre também? Às vezes você está meio desanimado e uma pessoa alegre contagia a outra, não é assim? É por isso, irmãos, que a igreja precisa perceber, reconhecer que ela é a comunidade que Deus chamou para manifestar essa alegria a um mundo, irmãos, que sofre por causa do pecado. No entanto, irmãos, há algo que entendo eu ser mais profundo, que está lá mais no âmago do nosso ser, lá no nosso coração. E aqui eu entendo que essa linguagem da Bíblia acerca da felicidade. Entendo eu que a felicidade nem sempre ela é externada, nem sempre ela é externalizada. Se a alegria é isso que toca o exterior, a felicidade tem a ver com o estado da alma. Eu posso ser alguém feliz, ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis. Talvez as pessoas vão olhar e dizer assim: poxa, que pena, tenho tanta pena dessa pessoa, porque ela olha para as circunstâncias. Mas se o coração de fato encontrou felicidade, irmãos, as circunstâncias podem nos entristecer, mas a felicidade não será retirada de nós. Há um caminho que é o caminho da felicidade, e nós somos convidados então a ouvir o que a Bíblia tem a dizer acerca desse caminho. Quais são os indicativos de que nós estamos nesse caminho, de que nós não desviamos a nossa rota, que nós não saímos do percurso? O primeiro deles, irmãos, esse salmo vai mostrar para a gente que a verdadeira felicidade passa por aquilo que nós deixamos para trás. A felicidade começa com um abandono. A felicidade começa com uma renúncia. A felicidade começa com algo que é deixado. Digamos assim, ela tem um caráter negativo primeiro. É interessante que quando nós olhamos para o Evangelho e pensamos no Evangelho, e se eu te perguntar o que significa Evangelho, você responderia com muita rapidez, provavelmente, que evangelhos são boas notícias, boas novas de salvação. Mas a gente às vezes deixa de perceber que a boa notícia do evangelho é uma parte do evangelho. O evangelho começa com más notícias. O evangelho começa dizendo a todo homem: você é pecador, afastado de Deus, e você não tem em você mesmo nenhuma capacidade de mudar essa condição. O evangelho começa com uma péssima notícia, irmãos. O evangelho convida a gente a olhar para dentro e reconhecer que nós, em nós mesmos, nós não temos nada que agrade a Deus. A Bíblia diz que até as boas obras do homem sem Deus é trapo de imundícia. Quando nós olhamos para nós mesmos, então, irmãos, a Bíblia nos convida a reconhecer isso. Somos pecadores, ou seja, o evangelho começa com uma má notícia. Mas ela é necessária, porque é na medida em que eu reconheço o meu estado, que agora eu recebo de Deus a graça de voltar os meus olhos para Ele e perceber que Ele oferece de graça salvação para mim. Ele diz: olha, você não merece. Aliás, você sabe o que você merece? Você merece a condenação. Mas eu graciosamente quero visitar você, quero te transformar, quero te abençoar, quero te trazer para perto de mim, como ouvimos aqui no Salmo 65. Que notícia maravilhosa, irmãos. Deus diz: eu quero trazer você para perto de mim, para perdoar os seus pecados. Deus diz: você não pode criar um caminho até mim, mas eu sou o caminho.
E você pode trilhar esse caminho até mim. Da mesma forma, a felicidade, irmãos, começa aqui com uma má notícia. Ela começa com aquilo que deve ser evitado. É interessante que o próprio discipulado, à medida que as pessoas começaram a caminhar com Jesus, e Jesus então percebeu que tinha chegado a hora, ele expõe de maneira mais clara o que é ser discípulo de Jesus. E o discipulado, irmãos, começa com um aspecto negativo. Jesus diz: todo aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Preguei aqui há 2 domingos, no culto das 7h30, usando aqui inclusive a referência do pastor Jonas Madureira, no livro Custo do Discipulado, que o discipulado começa, irmãos, com um certo tipo de amor. Jesus está dizendo: você tem que me amar mais do que qualquer outra coisa. O discipulado começa com um tipo de sofrimento. Jesus diz: você tem que estar disposto a sofrer pelo meu nome. O discipulado começa com um certo tipo de desapego. Jesus diz: olha, você precisa se desvencilhar das outras coisas e encontrar a pérola de maior valor. Mas, no entanto, irmãos, se há uma má notícia, o evangelho caminha, o discipulado caminha para uma excelente notícia. Há uma jornada maravilhosa e você é convidado então por Cristo. Uma vez que você passou pelo curso do discipulado, você entendeu essa dinâmica, a experimentar da manifestação da sua graça. Ele disse que estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Eu disse aqui domingo passado às 7h30, que é tão bonito, irmãos, quando a gente percebe inclusive que Mateus, quando diz isso lá no final do Evangelho, ele relata isso no final do Evangelho, Jesus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já havia dito lá no primeiro capítulo que Jesus Cristo era o Emanuel, Deus conosco. E ele está terminando o Evangelho dizendo: ele continua sendo Deus conosco. Aqui, irmãos, o Salmo começa com uma má notícia. O Salmo começa dizendo que para ser feliz a gente precisa evitar algumas coisas. Olha o que o Salmo diz no seu primeiro verso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a ideia de uma progressão. Aqui a ideia, irmãos, é de alguém que de repente, na sua jornada, na sua caminhada, ele permite que certa companhia esteja ao seu lado. E ele então anda no conselho do ímpio. É como se alguém agora começasse a dizer para ele como é que ele deve viver, e ele desse ouvidos ao que essa pessoa está dizendo. E essa pessoa não é alguém que está no caminho da felicidade, é alguém que escolheu o outro caminho, é um ímpio. E o texto diz que ele anda no conselho dos ímpios, ele se detém no caminho dos pecadores, e por fim, ele se assenta à roda dos escarnecedores. Há uma ideia de progressão, irmãos, e essa ideia aqui é importante. A ideia aqui, irmãos, é de que nós precisamos reconhecer a seriedade do pecado, irmãos. A ideia aqui é de que se desviar do caminho passa por uma espécie de banho-maria, que vai cozinhando bem devagarinho, com muita sutileza, e de repente, quando se percebe, provavelmente ou possivelmente, já se é irreversível o processo. Alguém já disse, irmãos, eu não sei se isso é verdade, que se você pegar uma água quente e jogar um sapo, ele vai pular, mas que se você pegar uma água fria e colocar um sapo dentro e colocar na panela e colocar um fogo bem fraquinho, aquela água vai esquentando, e ele não pula da panela até que ele é cozido ali dentro. Não sei se é verdade, eu nunca fui atrás de um sapo para pôr dentro da panela. Mas a figura, irmãos, é mais ou menos essa. Nós somos convidados a reconhecer que é necessário revisão de vida, é necessário olhar para dentro de nós mesmos e desvencilhar daquilo que atrapalha a nossa jornada. Há uma necessidade de posicionamento, irmãos. Pastor Marcelo Aguiar, um pastor
se eu não me engano, lá das Minas Gerais, disse certa vez o seguinte: a questão não é se nos comprometeremos, mas com o que e com quem nos comprometeremos. Não dá para ficar em cima do muro. É necessário tomar uma posição, porque se você ficar em cima do muro, é questão de tempo para você se perceber parte daquilo que você tanto rejeitava e não desejava para si. Alguém já disse, tem uma outra historinha aí, que o jovem estava em cima do muro. Você já ouviu essa história? E tinha uma galera do outro lado. O negócio não é muito presbiteriano não, mas acho que serve para reflexão. A galera do outro lado chamando, falando: pula para cá, vem, vem. E do outro lado estava o diabo de braço cruzado. E aí ele olhava, todo mundo lá de cá: vem, pula para cá, vem para o nosso lado. E do outro lado o diabo de braço cruzado. Ele ficou incomodado, virou para o diabo e falou: por que você não está me chamando também? Por que você não está participando aí desse processo, disputando a minha vida aí? E ele disse: é porque o muro já é meu. É necessário, irmão, se posicionar, é o que o Salmo está dizendo. É necessário reconhecer que nós estamos comprometidos, ou com Cristo, ou com o mundo. Ou nós estamos comprometidos com o Evangelho, com a Palavra de Deus, ou nós estamos comprometidos com a filosofia desse mundo, com o pensar do mundo, com a maneira de ver e de viver do mundo, e que a Bíblia diz que Deus rejeita. É interessante, irmãos, ouvi um colega essa semana, olha que coincidência, que coisa interessante, comentando o Salmo 51, e um dos versos muito bonitos do Salmo é o verso 12, onde Davi diz o seguinte para Deus, diante do seu arrependimento, diante do reconhecimento do pecado. Davi está rasgando o coração para Deus ali no Salmo 51, confessando o seu pecado e reconhecendo quanto o pecado lhe causou mal. E ele vira para Deus e diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Olha que interessante, irmãos. Davi não está dizendo assim: Deus, eu perdi a salvação, restitui a salvação. Não, irmãos. Eu quero te dizer, como bom presbiteriano então, que nós cremos que a salvação é um dom de Deus. E, como diz Paulo em Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. No entanto, irmãos, é possível perder a alegria da salvação. É possível viver, irmãos, de maneira vil, de maneira triste nessa vida, sem desfrutar daquilo que Deus projetou para nós. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, João registrou no capítulo 10, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância, irmãos, passa por reconhecer que tem coisa que a gente precisa despir, que a gente precisa deixar na nossa jornada. Quem sabe a razão porque você ficou em dúvida se responderia a respeito da felicidade, se você é feliz. A razão é porque tem coisas que você sabe que tem que abandonar. E essas coisas têm entristecido o seu coração. Essas coisas têm dificultado a sua jornada. Quero te dizer que o caminho da felicidade passa por aquilo que nós abandonamos, por aquilo que nós deixamos. Não tem jeito, irmãos. Compartilhava ontem com o nosso líder de jovens, Diógenes. Nós falávamos sobre igreja, crescimento e coisas do tipo. Eu disse para ele, falei: meu irmão, uma das razões porque nós somos bem tranquilos como presbiterianos, na maneira como as nossas igrejas progridem, é porque nós entendemos que não tem como pregar o Evangelho sem confrontar. E cada vez mais, irmãos, o mundo de hoje odeia, rejeita ser confrontado. As pessoas querem viver de qualquer maneira, e elas querem ir para um lugar que reafirma que elas podem ser do jeito que elas são e mesmo assim serem felizes. Desculpa, à luz do Salmo 1, isso não é possível. A felicidade começa com o reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus para transformar o nosso viver, em nome de Jesus. Segundo lugar, irmãos, esse salmo vai mostrar para nós que se num primeiro momento, nessa jornada, nós precisamos deixar algumas coisas para trás, é como quem sai em uma caminhada e de repente percebe que tem mais coisa do que precisa na bagagem. Não sei se seria o meu caso, eu não sou muito dessas aventuras
em trilhas e coisas do tipo, mas eu acho que eu levaria mais comida do que precisa. E de repente, no meio da jornada, você percebe que a mochila está pesada demais. Não, eu acho que tem coisa que dá para deixar. É mais ou menos essa figura, irmãos, que o Salmo está trazendo para nós. Se tem coisa para deixar, então deixe. Jesus Cristo disse que aquele que está cansado e sobrecarregado deve ir a Ele, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A mochila dele é leve. E de repente, quem sabe você não está carregando mais peso do que precisa. Que Deus te dê graça, meu irmão, para se despir dessas coisas hoje em nome de Jesus. Segundo lugar, o Salmo vai dizer que tem coisa que em contrapartida tem que fazer parte da nossa jornada. Se tem coisas que são necessárias serem abandonadas, tem outras que são indispensáveis. Se de repente tem roupa em excesso no meio da caminhada, da trilha, e você precisa se desvencilhar daquilo, tem coisas que você precisa levar. Como, por exemplo, numa jornada, água é indispensável. E de repente o cidadão vai deixando outras coisas para trás, mas ele sabe que a água é a necessidade mais urgente. Você consegue ficar mais tempo sem comer do que sem beber água. A desidratação, ela pode ceifar sua vida muito rápido. E de repente tem coisa que você precisa trazer. E o que o Salmo está dizendo para nós? O verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse antes pode ser também traduzido como pelo contrário. Então ele está dizendo que a felicidade começa de maneira negativa, naquilo que você deixa, mas de maneira positiva tem a ver com aquilo que você agrega ao seu viver. E sobretudo o Salmo está colocando como item indispensável para essa jornada a santa e bendita palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra aqui para meditação é a palavra que nós poderemos usar aqui para aquilo que o gado faz com o seu alimento. É a ideia de ruminar. Ele está dizendo que a felicidade passa não só por uma leitura superficial das Escrituras, não só por lembrar que a Bíblia é importante, não só por mencionar que a palavra de Deus é valor para nós, mas por fazer dela o nosso cotidiano, por fazer dela aquilo que passa pela nossa mente e que norteia os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas decisões. A felicidade passa, irmãos, por reconhecer que a palavra de Deus é necessária para orientar a nossa jornada. O Salmo está nos convidando então, irmãos, a perceber isso. Ouvimos com tanta beleza o pastor Luciano aqui, não sei se você não ouviu, a dica é de acessar a internet, porque o sermão está disponível. Falando aqui, no domingo passado, eu estava aqui pela manhã, e ele compartilhou acerca de José, e ele diz que nós precisamos reconhecer, irmãos, que os projetos de Deus para nós são muito melhores, muitas vezes, do que os nossos próprios sonhos. Às vezes, irmãos, nós idolatramos um ideal, e nós seguimos a nossa vida em torno daquilo, e não percebemos que é justamente aquilo que tem roubado a nossa felicidade. Nós somos convidados a reconhecer então qual é o plano de Deus, a colocar, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e descansar o nosso coração no projeto que Ele tem para nós. Pastor, mas onde é que eu encontro esse projeto? Na sua palavra. Pastor, em um versículo pronto? Não. Mas em tornar a Bíblia o meu alimento diário, a minha meditação cotidiana, a minha meditação a todo tempo. Somos chamados, irmãos, a ter a palavra de Deus como nosso norte de vida. Somos uma cultura tão evangelizada, de tantas igrejas cheias, mas eu confesso que ainda me pego, irmãos, muitas vezes decepcionado ao perceber que tem tanta coisa que tem centralidade no culto para as pessoas hoje, e muitas vezes a palavra de Deus é esquecida, ou às vezes é colocada de lado como algo secundário, como algo de segunda importância. E posso te dizer uma verdade,
Nós presbiterianos temos essa tradição, esse costume, somos reconhecidos assim, como povo que valoriza a Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, de expor a Bíblia. Mas, meu irmão, é muito mais do que entender uma doutrina. O Salmo está convidando a fazer da Bíblia, irmãos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, ela ser o norte para o nosso viver. Que Deus nos dê essa graça, em nome de Jesus. Precisamos da santa e bendita palavra de Deus. Francis Schaeffer disse certa vez o seguinte: ao se afastar de Deus e da verdade revelada por Ele, o homem ficou totalmente tolo em relação ao que o homem é e ao que o universo é. E às vezes, irmãos, a nossa felicidade vai sendo roubada, porque nós que temos a palavra de Deus supostamente como centralidade para nós, colocamos em segundo plano. Não, mas eu acho. Não, mas eu penso. E de repente nós nos enchemos de nós mesmos. E o que o Salmo está nos convidando, irmãos, é para nós nos enchermos da palavra de Deus. Ela é que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Em uma sociedade de tantas vozes, não sei quanto a você, mas cada dia vai ficando mais difícil, irmãos. A gente vai para a rede social, tem tanta gente dando opinião de tanta coisa. Numa sociedade de tantas vozes, irmãos, que Deus nos dê a graça de celebrar ainda hoje o fato de que nós temos uma voz que é inconfundível, que é incomparável, a voz de Deus falando através da sua palavra, e que Ele encontre em nós um coração que devota à palavra essa atenção que é devida. Thomas Watson disse certa vez de maneira muito bonita, poética, o seguinte, sobre meditação: portanto, assim como Abraão foi para o sacrifício e deixou seus servos e o jumento ao pé do monte, lembra desse texto? Deus diz para Abraão levar o seu filho lá para o alto do monte e entregar o seu filho, sacrificar o seu filho. E o texto está dizendo que quando Abraão chega, está lá em Gênesis 22:5, quando Abraão chega ao pé do monte, ele deixa seus servos e o jumento ao pé do monte. Também que um cristão está subindo a montanha da meditação, deve deixar todos os cuidados seculares ao pé dela, para que esteja sozinho e totalmente voltado para o céu. Que bonito, irmãos. Nesse mundo de tanta correria, de tantas ocupações, às vezes a gente faz isso até na igreja, a gente abraça um ativismo desenfreado, a gente tem tempo para tudo, menos tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus e ter comunhão com Deus por meio da sua palavra. Que Deus nos dê a graça de colocar cada coisa no seu devido lugar, dando o seu devido grau de importância. E olha, a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ela deve ocupar a primazia nos nossos corações, no nosso tempo, na nossa casa e em tudo mais que nós fizermos. Caminhando para o fim, irmãos, esse salmo ainda diz que há mais um indicativo, ele nos mostra que há mais um indicativo desse caminho da felicidade. A verdadeira felicidade, ela passa por aquilo que nós rejeitamos. Não há felicidade sem renúncia, não há felicidade sem nos quebrantarmos diante de Deus, sem negarmos a nós mesmos, sem reconhecermos que nós não somos Deus e que Ele é que é o Senhor. Nós não buscamos um Deus forjado pela nossa imaginação para que Ele sirva aos nossos propósitos, mas nós permitimos que Ele tome o controle do nosso coração e do nosso viver, e nós então servimos aos seus propósitos. Essa felicidade então vai passar também por aquilo que é necessário nessa jornada. E a necessidade que nós temos, irmãos, é de ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E Ele vai terminar nos mostrando que a verdadeira felicidade passa por aquilo que nós esperamos. Nós somos uma sociedade também muito agitada, muito inquieta, muito apressada. Confesso que eu vivi muito tempo da minha vida assim. Corria para cá, corria para lá, fazia isso, fazia aquilo, corria. E muitas vezes, irmãos, eu parava de vez em quando para refletir na vida e tinha a sensação de que eu corri e não cheguei em lugar nenhum.
Interessante, a Bíblia nos desafia a perceber a necessidade, irmãos, de aprendermos a paciência, de aprendermos a esperar. Olha o que o Salmo diz, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista está dizendo que nesse caminho da felicidade, irmãos, nós precisamos escolher o que nós queremos. Ser como a palha que o vento dispersa, está aí no verso 4. Ou como a árvore plantada junto à corrente das águas. É tudo que uma árvore quer, mas tem um detalhe: ela não dá fruto a hora que ela quer, ela dá fruto no devido tempo. O caminho da felicidade, irmãos, é um caminho que exige de nós paciência. É interessante como que o homem é apressado. O pastor Luciano citou aqui domingo, eu fiquei achando graça ali, falando da época da televisão de tubo. Você tinha que ligar a TV e esperar ela esquentar para a imagem chegar. Eu lembro que uma vez, jogando videogame, um Atari, com meu primo, nós jogamos tanto Atari naquela televisão de tubo, que quando nós desligamos, a imagem continuava passando. E continuava passando a imagem como se a gente estivesse jogando. E eu fui chamar minha mãe, minha tia, sei lá quem era, que eu achei que era bruxaria, era um negócio assim. Eu falei, tem um demônio aí nessa TV. Porque nós desligamos, tiramos o trem aqui e o negócio está aqui ainda brilhando. Mas é interessante, irmãos, como que... E aqui eu não estou demonizando a tecnologia, viu? Tecnologia é uma bênção. Foi Deus quem capacitou o homem para tudo aquilo que nós temos hoje em termos de tecnologia. E pode ser usado para a glória de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade que parece, irmãos, que cada dia mais nós produzimos meios para facilitar a nossa vida, para diminuir o nosso estresse e a nossa correria, mas a gente fica mais ocupado. A gente corre mais, a gente tem menos tempo ainda. E não é incomum ouvir entre os crentes, pois é, 24 horas é muito pouco. Eu precisava de pelo menos 30. E eu dizia lá na Betel, perceba que o nome disso é murmuração. Você está dizendo que o que Deus te deu não é suficiente, porque Ele escolheu te dar 24 horas. E você acha que precisa de mais. Na verdade, você é que precisa gerenciar melhor o seu tempo. Enfim, irmãos, vivemos numa sociedade tão apressada, tão corrida, e precisamos reconhecer, irmãos, que isso rouba a felicidade. A felicidade passa pela capacidade de esperar. Nós buscamos versões pirateadas da felicidade. São mais rápidas, estão disponíveis na primeira praça, na loja da esquina, na internet. E a gente vai e compra. Dá um prazer momentâneo, mas passa. A verdadeira felicidade exige de nós a arte de esperar, de descansar, de aguardar. É como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Há um caminho disponível a nós. Eu quero terminar te lembrando aquilo que eu disse no início. Eu afirmei, Deus deseja que o seu povo seja feliz. É interessante, irmãos, porque está muito claro na Bíblia. Deus deseja abençoar o seu povo. Às vezes a teologia da prosperidade empurra a gente na outra direção. Não, mas está na Bíblia, Gênesis 12. Deus chama Abraão e diz o quê? Eu vou te abençoar. E porque eu vou te abençoar, você deve ser uma bênção. Há, irmãos, claramente nas Escrituras, a informação de que Deus deseja abençoar o seu povo. Deus deseja, como diz o Salmo 1, que o seu povo seja feliz. Mas olha, o caminho é esse. Passa por aquilo que nós deixamos, por aquilo que não pode faltar, e por essa graça de aprender a esperar em Deus. Alguém me disse esses dias que com o tempo, com a idade, aprendeu a esperar mais.
E eu virei para essa pessoa e disse: o nome disso é experiência. E é verdade, a experiência ajuda muito. Mas eu quero dizer mesmo a você mais jovem, que experiência não é maturidade. Experiência é uma coisa, maturidade é outra. Experiência só o tempo traz, mas a maturidade tem a ver com um coração que é trabalhado na palavra, que é trabalhado em Deus e que desfruta dessas coisas pela graça de Deus. Está disponível para você, independente da idade que você tem. Essa graça de Deus, de aprender a esperar e desfrutar daquilo que Ele oferece a nós de graça. Jesus começa o seu sermão em Mateus capítulo 5, convidando os seus ouvintes para serem felizes. E nessa noite, mais uma vez, nós somos convidados por Ele para desfrutarmos de felicidade. Mas não tem outra versão, não tem outro caminho. O Salmo termina dizendo: olha, esses aqui são os que Deus rejeita. O ímpio não é assim. Ele é como a palha que o vento dispersa. Ele não vai prevalecer. No entanto, a vocês, meu povo, a felicidade está disponível. Que nós sejamos vistos diante de Deus como um povo submisso, humilde à sua palavra e a Ele. Um povo que se arrepende dos seus pecados. Um povo que conserta a sua vida e prossegue para a glória de Deus. Se tem faltado, irmãos, abraçar a verdade de Deus, tome uma decisão hoje. Eu vou permitir que a palavra de Deus ocupe a minha mente e o meu coração, mais do que qualquer outra coisa. De tal maneira que tudo que eu fizer e pensar, seja fruto da maneira de pensar e de agir que a Bíblia me ensina. Então, ainda que hoje algo lhe pareça distante, continue no caminho, na certeza de que lá no final, você vai encontrar de maneira plena a verdadeira felicidade, em nome de Jesus. Amém.